Olá, de volta ao podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. Tenho certeza aí que os últimos episódios vocês compartilharam, curtiram, seguiram a gente no YouTube, quem não segue ainda. E hoje o assunto é um assunto bem específico que muita gente pergunta. São dezenas aí de perguntas dentro das nossas mídias sociais, entre em contato na Câmara, que é sobre estudar em Portugal. Karene, a Câmara Portuguesa não é uma instituição para falar de negócios? O que tem a ver estudar em Portugal? É isso mesmo, gente. A gente tem muitos associados da Câmara que têm, às vezes, filhos, adolescentes ou até mesmo executivos que já têm uma carreira aqui no Brasil que procura se especializar, procurar novos conhecimentos e também fazer um intercâmbio em Portugal. E também é uma forma também de quê? Gerar negócios. E hoje eu estou com uma empresa que o nome já fala tudo, é nossa associada na Câmara, que chama Estude em Portugal. Então, hoje que vai estar representando aqui o Estude em Portugal, que é a empresa, é a Hanna. E eu queria agradecer a sua presença, Hanna, agradecer o seu tempo. E queria que você me contasse um pouquinho como nasceu a Estude em Portugal, qual que foi a ideia e como vocês atuam hoje em dia. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui presente. A Câmara Portuguesa é uma parceira que está sempre ali reforçando, né, essas comunicações, essas interligações entre Brasil e Portugal, e isso faz todo sentido. Eu acho que a gente cresce cada vez mais com essas ligações. O Estude em Portugal nasceu com Igor Cerqueira. Igor Cerqueira é o grande idealizador de um sonho de todo mundo, que é estudar. Então, a gente sempre trouxe isso dentro da gente, que estudar muda vidas. E isso é o que a gente acredita desde sempre. E Igor, ele veio da periferia do Rio de Janeiro. Então, ele saiu lá de Duque de Caxias, falou assim, não, vou fazer um intercâmbio em Portugal. E foi. Só que a visão dele de inovação, de empreendedorismo, quando ele chegou em Portugal, ele se deparou, antes mesmo de iniciar o processo, com muitas dificuldades. Então, tudo que antigamente, a gente está falando de 9 anos atrás, o que tinha 9 anos atrás de tantas informações para estudar fora? Poucas. Então, o que mais a gente tinha mesmo de fato eram aquelas relações que o Ciências Sem Fronteiras, que existia um pouco na época, mas muitas delas relacionadas intimamente com as instituições do Brasil. Então, ou então para fora, para os Estados Unidos, que sempre teve bastante. Meu filho estuda em Harvard, meu filho estuda em outras instituições. Mas quando ele se deparou com essa dificuldade mesmo do acesso à educação, à informação, ele sentou ali, quando ele foi para a cidade de Bragança, e nessa cidade ele falou assim, não, eu tô percebendo que aqui tem muita gente que precisa dessa informação no Brasil. Só que antes disso, né, um paralelo a isso, ele já tinha projetos que chamavam Vestibular da Depressão. Então, tudo que já se vem ali por trás, movido à educação, é algo que já fazia parte. E o que era esse Vestibular da Depressão? Adorei o nome já. O Vestibular da Depressão, ele foi uma página do Facebook que deu a vida ali a um meme que era dos atrasados do Enem. Então fazia vários memes, a página atingiu mais de milhões, então no Facebook naquela época era algo que explodiu de fato. Então a gente já estava ali ligado à educação mesmo sem a gente estar de fato num negócio. E aí foi quando chegou em Portugal, viu aquela situação e iniciou um projeto junto com a instituição de ensino que ele foi, um politécnico, e com o politécnico a gente conseguiu ali, ele idealizando aos poucos o que a gente chama hoje, né, antigamente de um projeto, mas hoje é a empresa Estude em Portugal. Então, ele finalizou a graduação e iniciou o mestrado em inovação dentro desse politécnico, sendo a empresa incubada dentro da instituição. Que legal! Então, o nome Estude em Portugal, ele veio mesmo do desejo da democratização da informação, da educação para as pessoas do Brasil. Porque muitas vezes o Enem, que a gente tem aqui no Brasil, às vezes ele tem o acesso no Brasil,
mas o que ele traz por trás, né? Que é o que a gente queria mostrar. Então foi isso, foi um desejo de uma pessoa que saiu de Duque de Caxias, sabe lá, imaginava quando que ia chegar em Portugal, pisar em Portugal, aquela vida de você sair da periferia, pegar uma linha vermelha, chegar do outro lado do Rio de Janeiro, fazer todo esse processo e de repente você se dá conta que você está pisando em outro país, conversando com pessoas que teoricamente falam a mesma língua, só que são outros dialetos, então são problemas diferentes. E aí ele falou assim, nossa, eu acho que tem gente perdendo essa oportunidade. Eu adorei essa história, Hanna, e eu adorei porque também é uma forma, né, a gente tem você mesmo disse, né, essa coisa do intercâmbio nos Estados Unidos, na Inglaterra, essa coisa de falar outra língua, ir para a França, mas pouco se fala, né, de estudar em Portugal. Mas a gente sabe que hoje Portugal, boa parte dos estudantes dentro de Portugal são brasileiros, né, muitos brasileiros indo. E eu acho que essa questão de fomentar a comunicação, né, de trazer mais comunicação sobre essa relação, dar luz a oportunidades para pessoas como o Igor, que teve uma oportunidade de estudar, crescer na vida e hoje tem uma empresa que traz oportunidades para outras pessoas. Dentro disso tudo, eu queria saber quais são, hoje, né, o cenário atual. Como que os estudantes brasileiros que desejam estudar? Quem são eles? Qual é o recorte social? De onde vem? Que tipo de público vocês atendem hoje? Hoje a gente já percebeu que a gente já consegue atingir diversos níveis e também visões do dentro da que cada pessoa quer. Eu sempre comento que cada pessoa é um universo, cada pessoa é um mundo, então a gente não pode muito se comparar com a história de um e querendo comparar o outro, né? Clarice Lispector que fala isso, que a gente não pode querer a chave do outro, porque a nossa chave que é o acesso que a gente tem. E é por isso que a gente traz muito isso. Então, existem vários perfis que vão a Portugal. Porque em Portugal, apesar dele ser de comprimento muito menor que o Brasil, a gente tem diversas oportunidades em diversos lugares. Então, a gente pode estar falando de instituições que conseguem atingir níveis de pessoas ali com média renda, mas a gente também consegue atingir, por exemplo, um público que deseja ficar nos grandes centros que a gente sabe, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, que são algumas capitais que demandam também maior rendimento. A gente também tem essa capacidade. Então, são diversos níveis, então, desde para a graduação, para os mestrados, doutorados, pós-doc. Então, tudo isso vai se juntando ao que Portugal oferece. Então, a gente, de um tempo para cá, Portugal fomentou também muito a migração das pessoas para os interiores. Então, o que tem nos interiores? Tem muitas universidades? Não, tem algumas. Só que tem os politécnicos. E os politécnicos são onde que fomentam a economia daquele local. Então, dá acesso à educação, tem empresas ali dentro, incubadas desses próprios politécnicos, que fazem estágios. Então, tudo isso faz com que a economia comece a girar também no interior de Portugal, fazendo com que o custo de vida também é reduzido e essas oportunidades para essas outras pessoas que sonham com isso, que se planejam para fazer isso de uma forma muito mais tranquila, conseguem também se adaptar a esses locais. Então, é muito legal dizer isso, porque, igual eu falo, o Igor veio de Duque de Caxias, mas quantas pessoas têm esse sonho e que acham que nunca é possível, e quando põe na ponta do lápis, fala assim, eu acho que eu já estou prestes a colocar meu pé em Portugal, porque vai dar certo. Eu adorei. Hanna, eu queria saber por que Portugal? Por que um brasileiro vai estudar em Portugal? Quais são os atrativos que Portugal tem para esse brasileiro estudar lá? Eu acho que o que mais pega, assim, que eu posso dizer, é a língua. Eu poderia comentar várias outras coisas sobre cultura, pertencimento, sobre ser muito parecido, só que a língua, ela é um diferencial muito grande. Quando a gente pensa nos estudos, muitas vezes a gente não está ligando o ponto de que muitas pessoas não tiveram um inglês muito bom dentro de uma instituição do ensino médio no Brasil, não teve um espanhol muito desenvolvido. Então, o português, ele abre as portas. Então, a gente sempre fala que Portugal é a porta de entrada
para a Europa, porque ali dentro, aí sim você consegue começar a cultivar as outras qualidades. Então, o português, ele abre as portas, depois vem a qualidade de vida, que é algo que a gente não está acostumado no Brasil. Eu acho que eu posso falar com a pessoa que está lá no norte, a pessoa que está lá no sul, a gente não está acostumado com a qualidade de vida que se tem em Portugal. Então, principalmente em questão de violência também. Também, né? a segurança. A segurança. Então, segurança e qualidade de vida, eu acho que é um fator decisivo, porque a língua, ela é um facilitador. Só que a decisão de você querer ter uma qualidade de vida e uma segurança para você e para os seus filhos e para a sua família, ele é o que vai definir aí os próximos passos. Porque se você tendo esses três, o trabalho, que é o que você vai conseguir através, né, da sua certificação, através do seu diploma, do seu certificado válido em Portugal e na Europa, são consequências. Então, ver isso num brilho dos olhos de uma família falando que foi para lá por conta disso, eu acho que é o que muda. Então, a gente tem o português como facilitador e as duas portas como qualidade de vida e segurança, como a decisão final mesmo da escolha. Muito legal. Assim, eu tenho várias perguntas. Assim, eu quero entender, primeiro, essa questão de como se candidatar à universidade em Portugal. Assim, como que funciona? Eu quero ir para uma universidade. O que eu tenho que fazer? Pesquisar as universidades? Como que eu ingresso? O Enem é aceito lá? Eu posso usar o Enem daqui para usar lá? Qual que é o calendário de aulas, né? Começa na mesma época do Brasil, em fevereiro. Então, qual que é a diferença principal aí dessa candidatura dentro de Portugal? É muito interessante falar sobre isso, porque às vezes a gente recebe, mas acabou de sair o meu Enem, ou eu estou fazendo Enem, será que agora já é a hora? E aí a gente tem que dar 2 passos atrás e explicar o que eu vou até te contar aqui agora. O que muda, né, nesse processo é justamente o planejamento. Então, o Enem, ele veio aí, acho que eu posso estar em falha, mas aí em 2014, por aí, ele veio como uma medida de aproximação entre Brasil e Portugal. Tá? Então, existe um acordo que foi feito, esse acordo, só que nem todas as instituições elas assinam este acordo formalmente, mas a maioria delas tem esse acordo interno. E é por isso que eu falo, as informações há 9 anos atrás, há 7 anos atrás, elas não eram as mesmas. Quando chegou a pandemia, que foi quando houve um boom que aquelas informações precisavam ficar mais expostas ainda. E aí foi quando a gente dá 2 passos atrás e explica, né, que sim, a principal forma de ingresso para as licenciaturas, que são as graduações em Portugal, são através do Enem. Sim, e podem ser Enems, existem instituições que são Enems de 5 anos, 3 anos, há instituições que aceitam todos os anos do Enem. E aí, essa é a principal forma, mas não a única. Porque há instituições que, além de aceitar o Enem, aceitam, por exemplo, o histórico escolar do ensino médio. Aceitam, por exemplo, se você já fez uma graduação, aceitam o ingresso via outra graduação que você já fez no Brasil. Enfim, existem outros processos. Tem vestibular em Portugal? Algumas instituições também fazem esse acesso para alunos internacionais. E aí é que eu já vou abrir umas aspas, que existem a denominação de aluno nacional e aluno internacional. Aluno internacional são todos aqueles alunos que estão fora da União Europeia e de países membros. Então, por exemplo, pessoas que têm nacionalidade brasileira, ela ingressa via o Estatuto do Estudante Internacional. Ou seja, existe uma regra ali denominada para esses estudantes internacionais. E os estudantes nacionais fazem o vestibular de Portugal, que são aqueles que possuem nacionalidade portuguesa ou europeia, a depender da instituição. E eu estou falando muito a depender da instituição, que pode ser instituição, universidade, politécnico, porque cada instituição tem autonomia na decisão de regras dos editais. Então, cada instituição pode definir a forma de ingresso, quando vai fazer esse processo de candidatura, enfim, todos esses processos vai depender de cada instituição.
E é por isso que não existe um SISU. Eu falo, vamos entrar aqui, vamos colocar que vai dar certo. Não. Tá. E deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, eu tenho a nacionalidade portuguesa, mas eu não estudei em Portugal. Eu entro como estudante, e aí moro no Brasil, fiz minha escola aqui no Brasil, eu entro como estudante internacional ou como estudante europeu? Vou entrar como estudante europeu com a nacionalidade portuguesa? Depende. Depende. Eu sabia que isso depende. Depende. Basicamente, essas respostas, elas são muito depende, e aí você vai na tradução de um edital, por exemplo. Mas a gente sempre vai no ponto de escolha do objetivo. Então, por exemplo, eu chegasse para você e perguntasse se você gostaria, qual o seu nível hoje? Você finalizou o ensino médio? Ou então você já finalizou, tem uma graduação e quer um mestrado? Ou então você tem um mestrado e quer um doutoramento? São passos diferentes. Porque o principal ingresso, de fato, que é onde movimenta muito mais pessoas ali dentro, tanto dentro de Portugal, com o Exame Nacional, que é o Enem de Portugal, inclusive está acontecendo, iniciou essa semana, e existe esse ingresso dos nacionais, mas o que acontece mesmo de fato é que as graduações que na verdade em Portugal chama-se de licenciaturas. As licenciaturas, elas precisam aí de números divididos de vagas. Então, para que um aluno internacional entre no mesmo edital, ele precisa seguir algumas regras. Então, beleza, você vai ser um aluno nacional para entrar numa graduação? Então, você tem nacionalidade europeia ou portuguesa, beleza. Então, você vai conseguir entrar pelo Estatuto Nacional, do Estudante Nacional. Só que você tem outros contrapontos. Você vai precisar fazer o Exame Nacional. Você vai pagar menos e você vai conseguir... Só que aí você vai concorrer com todas as vagas do país inteiro de Portugal. Se você entra pelo Estatuto do Estudante Internacional, ou seja, com a sua nacionalidade brasileira, você assina um termo, e isso depende de cada instituição também, tá bem? Então, por exemplo, há instituições que não aceitam o ingresso do estudante internacional com dupla nacionalidade por via do estudante internacional, então ele precisa ingressar pelo nacional, mas existem instituições também que aceitam. Aí vai depender de você assinar esse termo de comprometimento que você não vai utilizar do seu benefício durante o processo para baratear a anuidade, né? Que são as mensalidades que se paga dentro da instituição. Então, existe o ônus e o bônus. E aí vai depender do curso, se é concorrido ou não, se é um mestrado, um doutorado. Aí é por isso que existe a Estude de Portugal, né? Que vocês ajudam exatamente nessa avaliação, né? Exatamente. Então, quando a pessoa chega pra gente, o cliente chega pra gente e fala assim, ou o pai ou uma mãe chega pra gente, que é o que mais acontece, eu não sei o que eu faço mais, porque eu não sei se a gente finaliza aqui o ensino médio e dá a entrada, não sei como se a gente faz, como que a gente vai ingressar nesse processo, porque muitas vezes o estudante, acho que todo mundo já passou por isso, quando a gente está no ensino médio, às vezes a gente não está muito assim, vai vir o Enem, vai vir outros vestibulares, mas a nossa cabeça ainda não tem maturidade suficiente para a gente se pôr num lugar e tomar algumas decisões. Então, às vezes, o pai e a mãe que estão muito mais aflitos à frente da situação, que querem resolver aquele processo. Então, é onde a gente senta com o pai, senta com a mãe, a gente faz reuniões, fala assim, olha só, vamos fazer um plano? Como é que tá para vocês viajar e fazer uma prova com outras especificidades? Por exemplo, o Exame Nacional só se faz matérias direcionadas ao curso que você deseja. Então, ao todo, são 3 matérias. Essas 3 matérias, se o aluno resolver optar por fazer, por exemplo, um curso de medicina, o curso de medicina, ele precisa que você faça realmente as 3 matérias. Então, são conteúdos programáticos que se cobra nessa prova, que é diferente do Enem. Então, por que são diferentes do Enem? Porque existem ali provas descritivas, perguntas descritivas. Então, conteúdos programáticos diferentes. Então, é necessário, nesse momento onde que a gente se reúne com a família, e fala assim, olha, os seus planos são esses? Então, vamos seguir por aqui. Então, onde que a gente precisa mudar o direcionamento para que a gente consiga atingir os seus objetivos. Inclusive, a gente teve uma reunião com os nossos mentorados, né? Na semana do Exame Nacional, que a gente sentou, relaxou, convidou, falou assim, olha,
o que vocês têm que ter aqui de atenção, o que vocês têm... E foi presencial, o que é muito legal. Para dar um decompress, assim, para o pessoal relaxar para fazer a prova. Exatamente. Muito legal. E isso faz parte do que a gente acredita também, né? Porque estar junto do processo é a gente também ficar... Não é só uma questão burocrática, são pessoas, né? E são pessoas que é uma decisão que pode mudar a vida delas, né? O rumo delas. Então, esse acolhimento que a empresa faz é uma forma também da pessoa se sentir mais segura, né? Com certeza. Eu já estou adorando isso, eu estou quase entrando aí, eu quero fazer... Bom, eu vou ter que parar de inventar de estudar, mas daqui a pouco eu já estou quase entrando aí com o mestrado. Eu queria saber qual que é a diferença dessa questão da graduação e da Politécnica. Da Universidade e do Politécnico, né? Isso também é uma novidade extremamente recente, que os politécnicos, eles foram concedidos a eles também a ter algumas capacidades universitárias. Por que a gente sempre diz isso? As universidades são entidades muito antigas de Portugal. Então, eles prezam ali dentro da cadeia educacional muito a parte acadêmica. Então, você começa a ver ali projetos que ocorrem ali dentro, muito mais relacionados à parte acadêmica. Então, a gente tem, eu posso fazer um comparativo com os mestrados no Brasil. Os mestrados no Brasil, eles são muito acadêmicos, então é muita pesquisa, então são outros ramos ali dentro que não são ramos práticos. E quando os politécnicos entram em ação, eles entram para suprir essa necessidade do mercado. Então tem uma visão muito mais prática do que é feito. Então os politécnicos, eles entram para ajudar e arrumar. Porém, há um tempo atrás, só as instituições universitárias poderiam ministrar doutorados, o curso de medicina, por exemplo, e também algumas outras formações dentro da capacidade universitária. Só que essa mudança ocorreu alguns anos atrás, onde que os politécnicos vão tomar uma outra nomenclatura e vão passar a se chamar politécnicos universitários, então Universidade Politécnica. Então, essas novas denominações vêm justamente para que os politécnicos sejam habilitados a poder ministrar medicina, por exemplo, a poder ter outras administrações, como também fazer relações entre politécnico e universidade. Então, claro. Então, assim, a gente começa a ter uma interligação muito mais forte. É um ensino muito mais robusto. Isso é o que... traz oportunidades também, né? Traz aí mais alcance também, né? Eu queria saber... eu saí daqui do Brasil, não tenho nacionalidade, não tenho nada. É fácil tirar o visto? Primeiro, você não vai nem sair do Brasil. Ah, tá. Preciso tirar o visto quando eu chegar lá. Eu preciso tirar antes. Isso. Como é? Fácil? Vocês assessoram isso? Vocês usam parceiros para assessorar? Como funciona? Hoje, o Estúdio em Portugal não lida com a parte de visto, né? Porque isso a gente acredita que existe aí uma entidade extremamente grande de advogados que cuidam de parte migratória. Então, nós não utilizamos, né, esta via, principalmente porque a gente, como uma assessoria da parte de mentoria de carreiras, é algo que difere dessa parte burocrática. A gente sabe que antigamente era o CEF, né? Agora mudou para a AIMA, e no Brasil a mesma coisa. Antigamente eram os consulados que ali faziam toda a administração do visto e depois passou-se a ser a VFS. Então tudo isso, para que a gente administre, a gente precisaria então assim de uma super empresa. Mas a boa notícia, desculpa te interromper, é que dentro da Câmara Portuguesa de São Paulo tem aí algumas empresas muito fortes nisso. Então, a própria Estúdio de Portugal pode indicar empresas que estão dentro do nosso ecossistema na Câmara Portuguesa, que pode ajudar nessa questão dos vistos, né? Então, fazendo essas parcerias, né? Com certeza. E o que eu sempre falo, não saem do Brasil sem antes organizar. Sem antes ter um planejamento, sem antes você organizar. Porque o fulano deu certo. Não, melhor não arriscar. Não faça isso, Tá. Não faça isso. Só se você já tiver aí o seu passaportezinho europeu, se você já tiver essa nacionalidade, que você não precisa dever nada para ninguém, só pegar o aviãozinho e chegar em Portugal. De outra maneira, nós do Estúdio em Portugal não julgamos ninguém por já ter feito isso. É lógico.
porque cada um tem a sua história. Então, cada um sabe as suas necessidades, o que precisou fazer naquele momento. Mas nós, enquanto responsabilidade dentro da empresa, a gente sempre fala, o visto ele só é retirado no país de origem. Não tem como você chegar em Portugal e tirar um visto. Por quê? Porque o visto ele é um documento que você vai dar entrada em um país. A partir do momento que você dá entrada ao visto, você troca o seu visto por uma autorização de residência. Então, onde que vai ter os seus direitos é na autorização de residência. O visto ele só vai ser a passagem de você pegar o aviãozinho, passar pela imigração e depois disso você já vai ter seu agendamento na AIMA, ali tudo destinado com a sua autorização de residência. Então, o planejamento começa no Brasil. Muito bom. E, Hanna, eu queria saber custo. É muito caro estudar em Portugal? Vale a pena? Qual que é a média de investimento para uma pessoa ir estudar e trabalhar? Ou estudar? E é possível trabalhar também? Como funciona? A média, que a gente sempre fala, também vai depender, mas é sempre um comparativo que a gente consegue fazer, porque é aquilo que a gente vê. Tudo que a gente assimila, né, que é muito mais próximo da nossa realidade, a gente começa a saber se é caro ou barato. E não tem como, é inviável a gente não multiplicar o valor do euro pelo real quando a gente coloca na ponta do lápis. Existe a possibilidade, sim, de fazer mestrados e licenciaturas, graduações em Portugal, pagando-se aí, por exemplo, uma média aí de 800, 900 reais. E aí eu vou aqui voltar... Isso por mês? Isso por mês, tá? Porque em Portugal chama-se de anuidades. Então, os alunos internacionais, eles pagam anuidades maiores, sim. Tá? Então, isso já vou deixar aqui bem claro. Só que muitas das instituições, elas conseguem fazer parcelamentos em 10 vezes, em 8 vezes. Então, isso faz com que abra as oportunidades e, além do mais, os cursos de graduação, eles possuem 3 anos. É diferente do Brasil, que as graduações, licenciaturas, são aí 4 anos, 5, 6, tudo vai depender aí do curso. Em Portugal, a maioria das formações são em 3 anos, porque normalmente as pessoas saem da graduação e já indicam direto para o mestrado, formando-se 5 anos. Ah, tá claro. Então, assim, por isso tem essa cultura em Portugal, né? Que a pessoa sai da graduação e já faz o mestrado. Já faz o mestrado. E essa pós-formação que eu faço em Portugal, ela é válida no Brasil ou depende? Também vai depender, muitas vezes não é uma autenticação direta. É necessário, sim, passar pelo MEC, verificar se a sua formação está apta ali para você seguir ou se você vai ter que entrar num processo dentro de uma instituição federal. Então, é necessário ali você estar validado junto ao MEC de uma instituição para você validar o seu diploma. Mas é isso, tudo vai depender daquele primeiro ponto do seu objetivo. Qual o seu objetivo? Você quer ir para Portugal fazer um curso de especialização desse mestrado? Você quer ficar em Portugal ou você quer retornar ao Brasil? Ou então você quer correr pela União Europeia e os países membros? Porque as certificações, os diplomas de Portugal, eles são válidos em toda a União Europeia. Então, por quê? Porque existiu o Acordo de Bolonha. O Acordo de Bolonha, ele nivela a educação em Portugal, onde que a formação que foi feita na Itália, ela é válida em Portugal. Na Espanha. Isso é muito legal. Então, a pessoa ela pode estudar em Portugal e depois trabalhar em outros países, se ela conseguir a residência depois de um tempo. Pode sim. E é uma das oportunidades, né? Em Portugal, até o momento que a gente está gravando, não houve aqui nenhuma alteração nesse sentido, porque a gente sabe que estão mudando muitas leis muito rapidamente, principalmente referente à imigração em Portugal, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Porém, até o momento, estão aí 5 anos legal em Portugal. Você pode optar aí por tentar emitir a sua nacionalidade por tempo de estada. Então, é uma oportunidade que os estudantes que estão indo, seja fazer a licenciatura de 3 anos e completar com 5 do mestrado, eles consigam ficar legal todo esse período e ainda conseguem optar. Aplicar uma residência, aplicar uma nacionalidade. Uma nacionalidade e retirar o seu passaporte vermelhinho e aí, a partir desse momento,
transitar na União Europeia, né? Com livre acesso. De aí forma legal, né? Com certeza. E uma oportunidade que você havia me perguntado, que eu acabei também esquecendo de avisar, que o visto de estudo, quando ele é feito da forma extremamente correta no Brasil, quando você chega em Portugal, o visto de estudo, ele é um visto que ele já tem muito tempo, então é muito difícil ele dar algum problema, ou então retirarem ele do ar, igual está acontecendo muito nos Estados Unidos, né? E também da procura de emprego em Portugal. Então, que eles estão oscilando muito. O visto de estudos passou pela pandemia, onde que estava algo muito complicado de acesso, poucas pessoas trabalhando ali, o contingente de pessoas reduzidos para dar vazão à demanda que tinha, e ainda assim o visto de estudo permaneceu. Então, o visto de estudos... Ele é forte como instituição, muito bom. Hanna, você sabe que o tempo voa, a gente já está quase chegando no final aqui do nosso papo, mas antes de terminar, eu queria perguntar algumas coisinhas. Assim, eu tenho curiosidade para saber quais são os cursos mais buscados, quais são as cidades, vale a pena ficar nos grandes capitais, né, na Lisboa, Porto ou no interior? E se você tem algum case para me contar que foi assim, um case inspirador, algum case interessante dentro da Estude em Portugal? A depender aí do que a pessoa deseja, né, o perfil, a gente sempre fala de perfil, porque há pessoas que não vão se acostumar com o interior se elas saíram de um grande estado do Brasil. Então, é sempre um processo de adaptação. De fato, no interior de Portugal, é onde que se possui aí um baixo valor, um custo de vida reduzido. Porém, se você não se adaptar... Se você nasceu em São Paulo e ama São Paulo, vai ficar complicada a vida. Vai ficar complicado. Legal. Então, a gente traz essas oportunidades na nossa conversa junto aos nossos mentorados, que cidades como Porto, ele possui algumas outras cidadezinhas ali, satélites, que fazem essa ligação muito mais fácil e que você consegue ali ter um custo de vida reduzido, comparado com Lisboa, comparado com Algarve, que são regiões ali que vão depender um pouco mais de poder aquisitivo. Mais turístico, tem mais especulação imobiliária, mais caro no geral, né? Mas aí vem um contraponto também, o trabalho. Não há, apesar de ter todo esse fomento do interior, o próprio Estado, né, o português, com esse fomento do interior, a gente tem que sempre lembrar que a procura de trabalho, ela sempre vai ser maior nos polos. No centro. Nos centros. Então, é algo para se ponderar e verificar onde que isso pode ser melhor nas suas habilidades, no que você deseja, se você deseja se desenvolver no mercado de trabalho ou se você deseja se desenvolver muito mais na parte acadêmica, enfim, tudo isso é algo para se ponderar e vai depender de cada pessoa mesmo nesse sentido. E cursos mais buscados, quais são os cursos que as pessoas mais se interessam hoje em dia? Olha, hoje a gente tem a gente saiu bastante aprovados, né, nesses últimos meses, porque as candidaturas também foram se encerrando e as aulas começam só em setembro, então tudo isso. E o que a gente mais teve assim, de procura foram na área da saúde. Então a gente teve muita biomédia, a gente teve direito também, então são áreas que acabaram ali com uma visão um pouco maior e é muito legal. E áreas também muito concorridas, como a parte de criminologia, que existem pouquíssimas instituições como a Universidade do Porto, como também a CESP, que elas possuem um olhar para esse lado de criminologia que não existem em outras instituições. Então, acaba que, por ter só umas... Ela se sobressai. Né? A concorrência ela é muito alta. E a gente vê os nossos mentorados passando, isso já traz um orgulho muito grande. Bom, para encerrar, eu queria saber se tem alguma universidade que é muito brasileira e você me contar um case que foi emblemático. A universidade, eu acho que é a que mais emblemática também, assim, de universidade com muitos brasileiros é a Universidade de Coimbra. Não tem como a gente tirar ela aí desse ranking, mas já trago aqui que cidades como Porto e Lisboa, elas crescem muito a quantidade de brasileiros que estão nessas instituições. E a instituição de Bragança também. Então, houve ali um aumento muito grande
da porcentagem de brasileiros que estão ali dentro. E isso faz com que a gente também traga esse sorriso, porque muitos brasileiros que estão lá já iniciaram doutorados. Então, quando eles entraram no mestrado, eles já estão iniciando doutoramentos e com instituições da Espanha, por exemplo. Então, legal. porque essa interligação existe. E quando a gente fala de case de sucesso, eu até comentei essa semana com todo mundo ali na nossa reunião, sobre essas histórias que a gente tem. E eu acho que cada pessoa, ela traz um quê de cada momento nosso. Então, seja uma história com a família, seja a história com a oportunidade de você... Porque, pronto, a gente sempre fala que mudar para outro país não é você atravessar a rua, não é ir para o interior, não é você colocar as malas, pegar um ônibus e chegar ali. É você se adaptar a um mundo novo. É a mesma língua, mas são dialetos diferentes, a moeda é diferente, a burocracia é diferente. Culturas diferentes. É tudo diferente. E quando a gente fala disso, a gente escuta muito... Hoje, inclusive, a gente teve uma aprovação que era de pessoas ali dentro 2 mentorados, que eles tinham notas muito antigas, não sabiam se eles iam conseguir ser aprovados, e um foi aprovado em primeiro e o outro em segundo. E uma das coisas mais inspiradoras que a gente traz é que, às vezes, o sonho ele fica adormecido por muitas demandas que a gente acaba tendo no nosso dia a dia. Só que quando a gente vê o brilho nos olhos de uma família que está imigrando, que está correndo atrás dos sonhos delas, que elas estão ali dentro, ou que passaram, por exemplo, por uma depressão, que muitas vezes chega para a gente e fala, olha, a gente passou por um momento muito difícil e agora a gente está vendo o brilho no olho voltando e a gente está fazendo a nossa vida de novo em Portugal. E isso tudo faz parte de algo que a gente acredita muito. Porque a educação, ela muda vidas. Mas imagina mudar a vida sua, da sua família e de todo mundo que está ao seu redor, dessa oportunidade que você tem para eles. Então, sempre muita emoção. Se eu trouxesse aqui cada historinha que a gente... Era muita coisa para contar. Muito. Então, a gente tem histórias de... Na pandemia, eu acho que foi as histórias que mais mudaram. Mais mudaram, porque foi um momento em que o mundo inteiro estava muito fragilizado. E eu confesso que a gente também tremeu na base enquanto empresa, porque a gente não sabia o que era trabalhar remotamente. Quanto mais... estudar. Resolver problemas sem conseguir estar muito próximo. E foi quando a gente viu famílias, que era lá da Bahia, a Marília, ela fez um cordel. Que lindo, literatura de cordel. Com toda a família, fez uma camiseta do Estúdio em Portugal com a família. Que legal. Porque impactou a vida dela. Impactou. Porque imagina você fazer todo esse processo no meio da pandemia, você ser aprovado, ir para uma cidade que você já queria, que é boa de qualidade de vida para os seus filhos, e você ser aprovado no mestrado e dar tudo certo. E ver aquilo acontecendo, eu acho que até me arrepiei, que não dá para ver, mas eu me arrepiei. Bom, Hannah, assim, eu ficaria aqui muito tempo falando disso. Eu quero aproveitar o teu gancho para encerrar aqui a nossa conversa falando que se você tem um sonho, né, um sonho mesmo de estudar em Portugal ou de fazer um doutorado, às vezes esse doutorado, e eu adorei o que você falou, está na caixinha ali, aquele sonho escondido, esse exemplo foi muito legal. Vamos desengavetar essa ideia, vamos tirar isso ali. Estude em Portugal pode te ajudar nessa mentoria de como colocar esse sonho para ser realidade. E eu só poderia agradecer você hoje pela aula que você deu, eu já percebi que Estude em Portugal ela é realmente vocal e protagonista nesse assunto de educação e é muito bom ter vocês dentro da Câmara Portuguesa e poder também trazer essas oportunidades para todo o nosso ecossistema. Então, Hannah, muito obrigada pelo seu tempo, por falar tão entusiasmada sobre esse assunto. Obrigada de verdade por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui hoje e sigam a gente nas nossas redes sociais, Estude em Portugal, nosso canal do YouTube, então é hoje que a gente consegue trazer muitos materiais para você que está começando, para você que está um pouco mais adiantado. Então a gente visita cidades, conversa com reitores das instituições, tira as dúvidas importantes. Então tudo isso vai colocando ali no seu Lego para você construir o seu sonho de você e da sua família e construir também a sua carreira em Portugal, porque afinal de contas, Portugal abre a porta para a Europa. Amei, adorei, Hannah, obrigada.
E você que acompanha o nosso podcast aqui da Câmara Portuguesa de São Paulo, não esqueça de compartilhar esse conteúdo. Eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai ser super compartilhado, que interessa muita gente. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.